Olá, sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Câmara do Rio promulga vetos parciais e plano de cargos dos funcionários da saúde é incluído na LDO de 2023. Bancas de jornal são agora patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca. E uma reportagem especial revela curiosidades sobre as instalações da família imperial na cidade do Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando das leis promulgadas pelo presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, e publicadas no Diário Oficial do Legislativo Carioca desta sexta-feira. Confira na reportagem de Lucas Madureira. Uma das leis promulgadas é a que proíbe hospitais e unidades de saúde do município de reterem marcas das ambulâncias do SAMU. De acordo com a Câmara de Vereadores, a partir de agora, as unidades terão um prazo de 180 dias para se adequar à nova legislação. O problema de falta de marcas nas ambulâncias do SAMU é antigo. No fim do mês passado, o assunto chegou a ser discutido numa audiência pública virtual. Segundo os relatos apresentados na reunião, o paciente socorrido pela ambulância muitas vezes é levado para a unidade de saúde e, por falta de leitos, fica utilizando a maca do SAMU, o que impede que a ambulância saia para fazer novos atendimentos. Esse problema de maca presa é um problema que já nos assola, né? É um problema histórico na nossa cidade, né? Com relação ao SAMU. Já não é de agora. É algo que realmente nos impacta muito, causa muito impacto no nosso atendimento, no nosso tempo, na diminuição do nosso tempo de resposta. A outra lei promulgada pelo Legislativo beneficia gestantes com deficiência auditiva. Com a nova lei, elas terão direito de serem acompanhadas por uma intérprete de Libras nas consultas médicas de pré-natal, durante o parto e após o nascimento do bebê. Sabemos como esse momento é importante e necessita de assistência adequada. Direito linguístico é dignidade. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, promulgou também a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, conhecida como LDO. A lei foi promulgada depois que a Câmara derrubou vários vetos do Poder Executivo. Entre os pontos que fazem parte da LDO está a atualização do plano de cargos e salários dos servidores municipais. Elas precisaram se reinventar para sobreviver à queda nas vendas de jornais e revistas. Elas ainda são milhares espalhadas por vários pontos da cidade. E, de acordo com um projeto aprovado na Câmara do Rio, acabam de se tornar patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca. As bancas de jornais fazem parte da história cultural. Os locais se tornaram ponto de encontro, informação e cultura. Acredita-se que as primeiras bancas surgiram em 1860 e que o nome banca teve origem do nome do imigrante italiano Carmine La Banca, primeiro jornaleiro que montou um ponto físico de venda de jornais no Rio de Janeiro. Seu Francesco é jornaleiro há 70 anos, um dos mais antigos do Rio. Já passou por vários pontos da cidade e hoje tem uma banca na rua Alcindo Guanabara. Ele conta como foi o início do trabalho e como resiste e persiste ao tempo. No meu início, quando cheguei da Itália, que eu vim da Itália, que sou italiano, né? E cheguei da Itália e comecei a vender jornais no bondinho de Santa Teresa, jornal de braço do braço. Eu era um rapaz novo, com 15 anos. E hoje, essa semana eu fiz 86 anos, com 70 de jornaleiro, quer dizer, comecei com 15 anos praticamente. E continuo. Eu gosto da minha professora, adoro a minha professora. Se tivesse que começar tudo de novo, começaria de novo. Com a mudança no consumo de notícias, devido especialmente à digitalização e às transformações da imprensa escrita e da cidade, os donos das bancas tiveram que diversificar a oferta de produtos. Flávio herdou o trabalho do pai. Hoje é proprietário da Banca Cinelândia. Há mais de 45 está no centro do Rio e se define como jornaleiro raiz. O impresso, ele caiu muito realmente, mas assim, eu, por exemplo, eu sou aquele jornaleiro raiz, né, que eu tenho que ter jornal e revista na banca. Quanto aos outros produtos, a gente vende bastante cigarro e tal, doces também, bebidas.
e por aí vai. Acho a banca mega importante até por uma questão também de comércio, né? É um comércio que auxilia as pessoas aqui perto, entendeu? O famoso quebra-galho, não precisa ir num mercado, entendeu? Atualmente, são 2.021 bancas legalizadas na cidade e um projeto de lei aprovado em segunda discussão na Câmara Municipal do Rio declara as bancas de jornais e jornaleiros como patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca. Nós estamos muito felizes por ser incluso no patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca. Todas as bancas e os jornaleiros também. Nós fazemos parte da história do Rio de Janeiro. Reinvenção é a palavra que define o momento atual das bancas. E é isso que faz a Banca do André, no centro da cidade. Se reinventou e hoje é famosa por seu cafezinho à tarde e os eventos à noite com muito jazz, samba e um happy hour já tradicional na Cinelândia. A gente está fazendo esse som um pouco mais focado para esse som, antigamente não era tanto. Mas além do som também aconteceu feira literária, aconteceu cinema aqui, então isso traz uma diversidade enorme de clientes, principalmente hoje em dia, que por causa da pandemia muitos foram para casa, né, foram no home office. Antigamente a gente tinha uma diversidade muito maior, hoje em dia a gente tem menos, então é necessário esse movimento para que as pessoas possam vir para o centro, para que você possa viver isso aqui, para que possa se movimentar. E você vai ver no próximo bloco áreas que foram moradia da família imperial no Rio, como a Fazenda de Santa Cruz e a Quinta da Boa Vista, ganham visibilidade nas comemorações do bicentenário da Independência. Depois da reforma da Quinta da Boa Vista, a Prefeitura do Rio deu hoje mais um presente aos cariocas, como parte das comemorações do bicentenário da Independência. Foram religados os 9 chafarizes da Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, que estavam sem funcionar há mais de 5 anos. Localizados no canteiro central, eles passaram por uma reforma completa e agora serão ligados 3 vezes ao dia, das 8 às 10 da manhã, do meio-dia às 2 da tarde e das 4 às 6 da tarde. E nesta semana em que é celebrado o bicentenário da Independência, você vai conhecer aqui no Câmara Rio Notícias algumas curiosidades sobre as instalações da família imperial no Rio de Janeiro. A repórter Mariana Rosadas visitou a Quinta da Boa Vista e o bairro de Santa Cruz e conta pra gente detalhes dessa história. Uma verdadeira pérola da cidade, a Quinta da Boa Vista é um dos maiores parques urbanos em solo carioca, com cerca de 155 mil metros quadrados. Os jardins são um convite para piqueniques, passeios e muitas atrações de lazer. Legados e transformações que vêm desde 1808, com a chegada da família real ao Brasil, que se instalou na melhor propriedade que havia no Rio de Janeiro na época. O casarão sobre o alto da colina, de onde se tinha uma boa vista da Baía de Guanabara e que deu origem ao nome da área. Pertencente a um traficante escravagista, a posse foi doada para se tornar a residência real. Era uma residência de um mercador de escravos e que tão logo soube que o Dom João VI, o rei de Portugal e sua corte vinham para o Brasil, então doou a sua residência, que era uma das melhores do estado, para o Dom João VI. E aí o Dom João VI adaptou essa residência, né, para a moradia da sua família, construindo os torreões e que foram sendo modificados ao longo do tempo. Hoje, 2 séculos depois da proclamação da independência do Brasil, o Palácio Imperial é a sede do Museu Nacional. A instituição científica mais antiga do país é integrante do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Educação, e tem perfil acadêmico concentrado nas áreas de ciências naturais e antropológicas. O que a gente gostaria que as pessoas se acercassem ao museu, porque, afinal das contas, o museu é delas. A criação do Museu Nacional fez parte de uma série de iniciativas tomadas por Dom João VI para promover o desenvolvimento da arte, ciência e intelectualidade no Brasil. O Museu Nacional nasceu oficialmente durante esse processo e foi fundado no dia 6 de junho de 1818 como Museu Real.
Em 2 de setembro de 2018, poucas semanas depois do bicentenário do equipamento e faltando poucos dias para as comemorações da independência, o Museu Nacional foi atingido por um incêndio de grandes proporções que destruiu praticamente todo o acervo de mais de 20 milhões de itens acumulados ao longo dos 200 anos de existência. O Museu Nacional está em plena recuperação. O incêndio de 2018 vai ficar marcado para sempre, mas como um aprendizado. Infelizmente, isso aqui é um cenário de tragédia, né? Por mais que a gente queira ver, eu vou te colocar que nós agora temos uma senhora oportunidade para fazer o certo, nós não podemos tentar esquecer do passado, porque senão a gente não aprende. 60 quilômetros de distância separam a residência oficial na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, da casa de veraneio, aqui na Fazenda de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Foram muitos os benefícios por ter aqui a residência da família imperial. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Brasil foi o segundo país do mundo a receber o aparelho telefônico. A primeira ligação da América Latina foi entre Santa Cruz e São Cristóvão. Com a emancipação, as antigas moradias que serviam à realeza e posteriormente ao Império tomaram novos usos. Em comemoração aos 200 anos da independência, a Câmara Municipal de Vereadores deu o título de Bairro Imperial a Santa Cruz. A Lei 7.374 é uma oportunidade para destacar a memória local e inserir a Zona Oeste no mapa turístico da cidade. Eu acho que o principal legado é uma ideia de nação e uma ideia de território e uma ideia de Estado, né? Quer dizer, uma ideia de unidade política, que não estava colocada na colônia, né? A colônia era um conjunto de territórios sob posse de uma metrópole, de Portugal, e o fato de que nós seríamos esse país com esse território definido politicamente, né? Ele não está dado, e ele é dado mais ou menos, né, com pequenas mudanças, a partir do momento da independência. E o fim de semana está repleto de atrações para quem busca um programa cultural na cidade. Shows, música e exposições. Confira alguns eventos e o melhor, você não precisa pagar nada. Nesse sábado, no Museu de Arte do Rio, entra em cartaz a exposição Um Defeito de Cor, que faz uma releitura da história da escravidão. A Quinta da Boa Vista vai ter uma programação intensa com shows, exposições e atividades educativas que prometem animar o fim de semana. Já nos jardins do Museu da República acontece uma feira de artesanato e gastronomia. É o Circuito Carioca de Artes e Culturas. Um evento domingo na Praça Agripino Grieco, no Meier, comemora os 8 anos de oficialização do carimbó como patrimônio cultural e material do Brasil. Começa às 5 da tarde. Nesse sábado, você também pode conferir sucessos da Black Music no baile gratuito Black Boom, que acontece na Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã. Começa também às 5 da tarde. E a Rio Tour promete fomentar o lazer, a cultura, a economia e o turismo com shows nesse fim de semana na zona oeste da cidade. É o projeto Baile nas Praças. Os eventos estão programados para os bairros de Paciência e Realengo, com shows do Zeca do Trombone e Golden Boys. Mas viverá o nosso amor. O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate Notícia Preta. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana e até a próxima!